Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Jesus Cristo falou, está falado. 13h10, estamos de volta com o programa Evangelho para Todos. Muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Nós estamos de volta trazendo para você o programa Evangelho para Todos. Estive ausente em alguns dias, já agradecendo também ao nosso amigo Pilão, que jogou no ar a narração do Evangelho e não pude estar aqui presente no sábado e domingos anteriores, embora domingo passado eu estive aqui, certo, amigo ouvinte? E agora estamos de volta trazendo para você o Evangelho para Todos, que vai ao ar todo sábado e domingo. Sábado é após o programa Viva a Vida e domingo é 13h. Você fica sendo meu convidado aí em ouvir junto comigo, Vamos ouvir aí o que é que Jesus Cristo fala para nós, ou seja, o que Deus fala para mim, para você, através do Filho dele, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu queria reforçar uma mensagem de hoje, que domingo passado eu trouxe aqui, mas vamos repetir novamente ela. Quem falou foi Jesus Cristo, quem escreveu foi o evangelista João capítulo de número 3. João capítulo 3, o versículo é o 34 até o 36. João 3, 34, 36. E é muito importante nós prestarmos bastante atenção no que Jesus Cristo fala. Por quê? Porque dentro do Novo Testamento é explicado pelo Espírito Santo, através das cartas do apóstolo Paulo, já falado antes pelo Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é explicado muitas coisas do Antigo Testamento, muitas coisas que são deveres, compromissos que eu e você assumimos como cristão. E assumindo deveres, nós também temos naturalmente herança, Por ser filho, eu sou herdeiro. Por eu ter feito algo, eu recebo. Já dentro do Novo Testamento tem algumas coisas que não, algumas coisas são por crer. Creio, recebe. Não creio, não recebe. Outras coisas na nossa vida, em áreas da nossa vida, são por obediência. O que é obediência? É uma coisa que eu estou incrédulo, eu não creio, certo? Mas eu vou e obedeço. Eu insisto naquilo que Jesus Cristo falou em favor a esta ou aquela área da nossa vida. E o que acontece? Nós recebemos. Então é muito importante você ficarmos atentos ao Evangelho. O que é Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. E as notícias boas, às vezes elas são o quê? Elas são desagradáveis para nós. Por quê? Porque o inimigo plantou dentro de todos nós a corrupção. O que é a corrupção do inimigo? É o opositor a Deus, oposto a Jesus Cristo. A palavra anticristo significa opositor, contrário. Então ele veio e colocou uma contradição dentro de nós, e nós, como é cultivado pelo nome de Jesus ou por religiões, nós não conseguimos desbloquear essa confusão que o inimigo colocou dentro da nossa mente. Então é muito importante
e você estarmos atentos ao que Jesus Cristo falou. Quem fala tudo isso que eu falei para você foi o próprio Jesus Cristo. Se você ler a parábola do semeador, que está em Mateus capítulo 13, você vai ver ali o quanto Jesus Cristo está falando de cada um de nós em particular. Ele vai estar falando lá claramente que a orientação boa é a boa semente. Ele vai falar que vai ter chão batido, vamos estar incrédulos, dureza de coração. Ele vai falar sobre espinhos, pedras que prejudicam, que sufocam o bom ensinamento verdadeiro, e fica infrutífero na vida do ser humano. E ali não está falando sobre evangélico ou não, está falando de uma pessoa, ser humano, indiferentemente quem seja ele. Não está falando se é mulher, se é homem, ele está falando de uma pessoa. E quando Jesus Cristo fala o homem, ele se refere ao o ser humano em si, não ao homem propriamente dito, certo, amigo ouvinte? Isso fica bem claro dentro de todo o Evangelho. Vamos para a leitura de hoje, então? Aqui em João capítulo 3, o versículo 34 até o 36, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fala algo muito importante, muito poderoso para mim e para a sua vida. Assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus. Antes disso, deixo aqui um forte abraço ao meu amigo Donizete, a sua esposa Pâmela, também seus filhos, né, o Benjamin, também a Maria e o Samuel, estão ouvindo a gente também. Deus abençoe grandiosamente esse casal de amigos, né, todos os seus familiares aí, né, tanto da sua parte, Donizete, como também da Pâmela. Deus abençoe grandiosamente a cada um de vocês, amigo ouvinte. Meu muito obrigado pela sua audiência também. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Estamos de volta trazendo para você a orientação do Filho de Deus, ou seja, de Deus através do Filho. É muito importante você ficar atento a isso, porque tem a ver com a vida pessoal, particular de cada um de nós, seres humanos. Você sabia que cada um de nós, particularmente, trazemos 3 heranças conosco? Isso conosco, eu e você trazemos 3 heranças conosco e temos que lidar com essas 3 heranças e não tem como se escapar dessas 3 heranças. Uma das heranças é a material que eu e você temos aí, que vivemos trazendo nossos pais. A outra herança é a herança genética, né, que você e eu trazemos também dos nossos pais, seja pai ou mãe. E tem uma herança espiritual também que você traz do seu pai e da sua mãe. Embora há aí umas controvérsias, né, uma discussão religiosa entre um orientador e outro, mas a palavra deixa bem claro isso, que fora de Cristo todos nós temos que pagar pelo aquilo que cometemos. E o inimigo de Deus, ele trabalha para que eu e você não sejamos cristãos. Você pode ser evangélico de uma igreja ou de outra, seja católico ou não. Nós podemos até ser um religioso, um orientador religioso, porém ser cristão não tem nada a ver com isso. O próprio Jesus Cristo fala isso dentro do próprio ensinamento dele, e o apóstolo Paulo também escrevendo cartas fala isso. É um compromisso pessoal, particular, que um ser humano, pessoa, tem com Deus através do Filho, e isto justifica o ser humano. Em Cristo Jesus, algumas heranças, principalmente todas as 3 heranças, elas podem ser modificadas dentro da orientação de Jesus Cristo, com a misericórdia e a graça de Deus agindo na vida de um ser humano, certo? Deixa bem claro que é um ser humano. Deus é Deus de todo ser humano, e particularmente é um compromisso pessoal, particular. Olha lá em Mateus 24 para você ver como o próprio Jesus Cristo fala assim, estarão 2 trabalhando no campo, um será deixado, o outro levado. Estarão 2 em uma cama, um será deixado e outro será levado. Deixa bem claro Jesus Cristo, deixando bem claro que é o quê? Que é pessoal, é particular. Eu assumo meu compromisso com Deus em Cristo e sou justificado diante dele, diante de Deus, através de Jesus Cristo. Através do que eu faço? Não. Através do que Jesus Cristo já fez, através da minha crença e da minha prática, o ensinamento que ele deixou para me ensinar, ou para me fazer, para mim praticar. Esta é a verdade do Evangelho. Vamos para a leitura de hoje, então? Está escrito assim, Jesus Cristo fala assim, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Então existem várias palavras que chegaram para mim e para você, certo? Que vieram em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de uma religião. Talvez nosso pai nos ensinou, nossa mãe nos ensinou, né? Aí acontece, existem palavras-chave também que é usada, principalmente na psicologia, que as pessoas não conseguem ir contra.
Existem coisas que as pessoas ensinaram para mim e para você que não é verdade. Só que eu e você não conseguimos lutar contra essa verdade, contra essa mentira que não é verdade. Por que não conseguimos lutar contra? Por causa que veio em nome de uma chave. Não sei, vem em nome de Jesus, às vezes vem em nome de Deus, em nome de um orientador religioso que eu gosto, que eu admiro, né? Vem vem ali a esposa que falou, o marido, ou a namorada, ou o namorado, veio ali com uma palavra-chave. O que é palavra-chave? É quando alguém fala bem assim, porque a Sagrada Escritura disse, aí fala uma mentira para você, você não consegue contrariar. A sua mente não consegue, por quê? Por causa que a palavra Sagrada Escritura não deixa você contrariar. Por isso que quando fala assim, porque Deus falou, você não consegue contrariar. Porque nós já somos educados desde criança e corretamente de que Deus é ser supremo. Então, se vier alguma coisa errada que é contrário a Deus, em nome de Deus, você e eu temos dificuldade para contrariar. E é aí que o inimigo, e o próprio Jesus Cristo fala isso em Mateus 24, Mateus 23, claramente, de que essas palavras-chave elas são usadas para deixar você e eu plantado, né, debaixo de uma submissão e de uma regra, de uma conduta, que não foi Deus que mandou, que não foi Deus que falou. E aqui ele fala assim, ó, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Então, se eu venho em nome de Jesus até você e contrario a Jesus Cristo naquilo que eu estou te orientando, eu não sou enviado por Deus. Mesmo que eu venha de uma religião, mesmo que eu venha em nome de Jesus, mesmo que eu venha afirmar para você que é Deus que falou. Por isso que Jesus Cristo fala assim, ó, porque aquele que Deus enviou, é Deus que enviou. Certo? Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Essas palavras, esse ensino que chegou até a mim, contraria Jesus Cristo? Em crença ou em prática, contraria. Então não foi Deus que enviou este alguém até a mim ou até você. Ele fala assim, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Não lhes dá Deus espírito por medida. Então, como falei aqui, quem fala de Cristo, quem fala a verdade de Cristo é o Espírito Santo de Deus usando ferramentas, pessoas, usando instrumentos de Deus aqui na terra. O bem é feito por Deus, através de mim, através de você. Eu não sou melhor por fazer o bem. Eu sou do bem por esse motivo. Devo fazer o bem? Não. É natural fazer o bem. Entendeu como funciona? É assim que funciona. Eu busco de Deus, Deus dá e você faz. Porque o bem vem do bem. Ou seja, o bem vem do bom, que é Deus. Certo? Então, quando você e eu fazemos o bem, nós não temos que receber por fazer o bem. Nós temos que ser do bem, fazer o bem. Essa é a verdade do Evangelho. E ele fala assim, ó, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. A versículo de número 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Veja bem, o Pai ama o Filho, Jesus Cristo, né? E todas as coisas entregou em suas mãos. Olha o 36, o tamanho da bronca que está no versículo 36. Ele fala assim, ó, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha onde está o perigo. Ó. A ira de Deus sobre ele permanece. Isso mesmo. A ira de Deus não é que Deus está hoje zangado com você. Não. Deus se zangou conosco lá para trás. Isto mesmo. E como não tinha como ele se reconciliar comigo, com você, porque ele sabe tudo que eu vou fazer de certo e de errado, Deus já sabe. Então, o que ele fez? Ele mandou Jesus Cristo vir para que nós venhamos crer em Jesus Cristo, atentar para o ensinamento. Nós vamos crer em Jesus Cristo para escaparmos da ira eterna, certo? E vemos praticar ou ficar atento ao que Jesus Cristo falou para nós se livrarmos da ira de Deus, que não é o castigo de Deus, mas a ausência de Deus vem agir o mal em nossa vida. O mal, o que ele é? Ele é uma escuridão, a ausência da luz vem com que vem a presença da escuridão, certo? E aí que Jesus Cristo fala isso aqui. Então o versículo 36 é muito importante você ficarmos atentos,
Quando fala a ira de Deus sobre nós permanece, porque permanece sobre nós ainda a força da antiga aliança, lá do Antigo Testamento. Se aquele poder de justiça lá do Antigo Testamento ficar sobre a minha vida vai ser mais ruína na terra do que coisa boa. Se aquela justiça lá do Antigo Testamento predominar sobre mim, o que vai acontecer? A ira de Deus vai permanecer sobre a minha vida. Aí eu teria uma ruína em todas as áreas da minha vida, ainda correria o risco, embora quem julga isso não é o ser humano, de ser condenado ao inferno. E tanto ser salvo como ser condenado não tem nada a ver com a sua religião, tá? Não tem nada a ver com a sua igreja, onde você frequenta, não. Tem a ver com o que Jesus Cristo falou ou não e crença em Jesus Cristo ou não. Como ele fala aqui no versículo 36, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amigo ouvinte, deixa um forte abraço, Deus abençoe a sua vida. Amanhã estamos de volta, 13h, assim Deus querendo abençoando. Estarei de volta trazendo para você o programa que se chama Evangelho para Todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para Todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Nome poderoso, Conselheiro de Deus forte e Criador, Rei das nações, testemunha fiel, Príncipe da paz e mediador, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor da glória e herdeiro de tudo, estrela da manhã, o princípio, o meio e o fim, o Cordeiro de Deus e luz do mundo. Este nome cura, este nome fala, nome que opera, derruba a muralha, é vencedor, Ele é Senhor, é o nome certo em toda a batalha. Nome que para sobre a lua, o inimigo foge, a vitória é tua. Nome que dá corda, Daniel clamou, nesta igreja ele já chegou. Esse nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. Jesus, nome poderoso, Rei das nações e Santo de Israel, mensageiro da aliança, o cabeça da igreja, Deus conosco, Emanuel, Leão da tribo de Judá, videira verdadeira e bom pastor, ressurreição e vida, Senhor, nossa justiça, advogado e libertador. Esse nome cura, esse nome fala, nome que opera, derruba a muralha, é vencedor, Ele é Senhor,
Senhor é o nome certo em toda batalha. O nome que para o sol e a lua, o inimigo foge, a vitória é tua. Nome que da cova Daniel clamou, nesta igreja ele já chegou. Este nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. Este nome cura, este nome fala, nome que opera, derruba a muralha. É vencedor, ele é Senhor, é o nome certo em toda batalha. O nome que para o sol e a lua, o inimigo foge, a vitória é tua. Nome que da cova Daniel clamou, nesta igreja ele já chegou. Este nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. Este nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.